Olá, boa tarde, Adriele, pessoal aí que está entrando, Franciele, Laura, boa tarde. Hoje eu vou fazer uma live de um assunto que o pessoal tem me solicitado bastante. Eu imagino que vocês, colegas de profissão, estudantes de psicologia, é um assunto bem interessante. Atendimento online em Gestalt terapia, né? E eu vou frisar a questão do atendimento ser em Gestalt terapia, nessa nova possibilidade que a gente está experimentando mais agora, né? Que é a psicoterapia online. Como fazer Gestalt terapia online, né? Porque Gestalt terapia é a terapia do contato, não é mesmo? É uma psicoterapia onde a gente valoriza muito a corporeidade, os sinais corporais, a relação dialógica. Como fazer isso através de uma psicoterapia online? Então, a vocês que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui para falar para vocês de um tema muito importante, né? Os alunos, os colegas têm pedido para eu falar desse assunto, que é a questão da Gestalt terapia online, possibilidades e reflexões. Como Gestalt terapeuta, acho que todos nós tivemos assim uma preocupação na pandemia, quando iniciaram-se os atendimentos online, no sentido assim, como é que eu vou fazer para, né, fazer atendimento online em Gestalt terapia, né? Como é que eu vou fazer isso respeitando e aplicando, né, todos os elementos da relação dialógica? Como é que eu vou fazer experimento no ambiente online? Como é que eu vou observar a corporeidade do meu cliente, né, o seu gestual, a sua postura corporal no ambiente online? Será que isso é possível? Pois é, eu estou aqui para dizer para vocês que é possível sim, e fazer um atendimento de qualidade, um atendimento com competência, com todos os cuidados éticos, com todos os elementos da relação dialógica, né? E eu vim aqui falar disso para vocês hoje, ok? Sejam todos muito bem-vindos, viu? Pessoal que está entrando agora. Então, o tema é Gestalt terapia online. Então, vamos lá. Bom, eu andei estudando essa semana e vendo algumas pesquisas sobre a questão da psicoterapia online, né? E existem, né, universidades, como por exemplo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que já fez pesquisa muito interessante a respeito do resultado da psicoterapia online, comparando clientes que fizeram psicoterapia presencial e grupos de cliente que fizeram psicoterapia online, e eles chegaram à conclusão que os resultados, né, não sofrem uma perda importante, não há perda, né, de resultado em relação à psicoterapia online. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo também tem pesquisado esse assunto, né? Então, eu também encontrei uma pesquisa muito interessante de 2017 da doutora Delma Pimentel, gestalt terapeuta, doutora em psicologia, ela que fez o livro Psicodiagnóstico em Gestalt terapia, esse livro aqui, ó, para quem não conhece, né? Inclusive nós usamos na universidade, né? E ela tem uma pesquisa de 2017 muito interessante sobre a questão do uso dos recursos tecnológicos e do atendimento à distância, né? Inclusive, eles têm lá uma experiência riquíssima, se vocês quiserem pesquisar, vale a pena, falando exatamente isso, né? Do quanto é possível fazer o atendimento online em Gestalt terapia, com qualidade, principalmente porque se nós pensarmos, a visão é uma das funções de contato mais importantes que a gente tem.
E no atendimento online, é muito importante, então, você ver o cliente, né? Porque a visão vai me possibilitar mostrar que eu estou interessada nele, né? Mostrar que eu me incluo na experiência dele, né? Mostrar que eu estou preocupada com ele, eu vou poder transmitir tudo isso, minha preocupação, meu interesse, meu cuidado, né? O meu corpo também, né? Eu posso demonstrar aqui para vocês, corporalmente, que eu tô pouco interessada em vocês ou que eu estou bastante interessada em vocês, né? Então, o nosso corpo, embora essa telinha, ela nos limita, claro que nos limita, né? Você não consegue ver minhas pernas, você não consegue me ver daqui para baixo, ok? Porém, né, ó, o pessoal dizendo aí, ó, sim, professor, eu atendo há 2 anos clientes que moram fora do país. O manejo clínico ocorre muito bem. Isso mesmo, não consegui ler teu nome, né? Mas deixa eu ver quem é. Psicologia Adriana Lisboa. Isso mesmo, Adriana, né? Então nós temos que ressignificar, né, esse conceito, quebrar alguns paradigmas, e para nós gestalt terapeutas, eu acredito que seja mais difícil pela questão do contato, que nós valorizamos tanto, não é mesmo? Então, essa telinha, ela nos limita, obviamente, eu estava dizendo, né? Você não consegue ver minhas pernas, você não consegue ver meus pés, você não consegue ver meu corpo daqui para baixo, ok? Mas você consegue ver o meu olhar, né? E através do nosso olhar, a gente transmite uma série de sentimentos, uma série de coisas, né? Contato é contato, isso mesmo, Venúzia, contato é contato. Nós tivemos uma experiência incrível esse final de semana, eu e a Laís. Foi o primeiro módulo, a primeira aula de formação em Gestalt terapia do meu instituto, e foi riquíssimo. Foi muito interessante. Por quê? Porque nós estivemos assim, neste fim de semana inteiro, na sexta-noite, sábado, manhã e tarde, nós tivemos um contato muito profundo com os nossos alunos. Eles, entre eles, tiveram assim experiências lindíssimas. Nós fizemos experimentos. Eu nunca imaginei que eu ia começar um curso de formação em Gestalt terapia no ambiente online. Confesso para você, eu nunca imaginei, né? No entanto, foi necessário, porque esse curso ia começar em março e nós estávamos esperando até agora, né? Então, o que manda, né? É isso mesmo, Venúzia, o que manda é você, quando atender, seja em qualquer lugar, seja presencialmente, seja online, você demonstrar um verdadeiro e profundo interesse pelo cliente que está na sua frente, né? Então, isso é muito importante, né? Por meio da visão, a gente consegue transmitir muitas coisas. Por meio da minha fisionomia, eu consigo transmitir muitas coisas. Eu sou uma pessoa que falo muito com as mãos, né? Professora, já viu, né? Eu consigo transmitir muitas coisas. Por meio da minha aproximação da tela, eu consigo também transmitir muitas coisas. Então, eu posso transmitir, sim, o que eu estou sentindo, né? Eu vou usar a palavra, vou usar a minha visão. Se a pessoa começa a balançar o pé, professora Ellen, mas aí eu não vou conseguir ver, né? E aí eu vou perder muito. Não, você não vai perder muito, né? Porque se a pessoa estiver se agitando demais, mesmo que você não veja o pé dela, você vai perceber, né? Que ela está se balançando, o corpo dela vai se mover, ela vai dar outros sinais, né? Outros comportamentos moleculares, que são aqueles microcomportamentos gestuais, né? Microcomportamentos relacionados à respiração, mudanças de respiração, engolir de um jeito diferente, quando fala de determinada coisa, né? Então, aquele hábito, aquela forma de intervir
né, que faz parte do método fenomenológico, não vai se modificar, né? Se a pessoa ficou diferente, você vai parar muitas vezes, você vai dizer, vai indagar, o que foi que aconteceu aí? Você ficou diferente, né? Eu percebi que você parou de respirar agora. O que aconteceu? Beatriz Cardella, sua linda! Que saudade! Uma honra ter você aqui. Uma honra. Muito alegre de ter você aqui. Deve ter mais gente, é que eu não consigo olhar todo mundo, tá? Inclusive, se a gente podia deixar um pouquinho, uns minutinhos no final para bater um papo, assim, né? Eu vou fazer uma live um pouquinho mais rápida hoje, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas aí nós podemos conversar um pouquinho mais, que eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Às vezes eu não vejo vocês comentando, né? Mas é isso mesmo, Rosilda, o olhar é muito importante. Olha, a Adriana Lisboa está dizendo que honra, Beatriz Cardella, ter você aqui nessa live. Com certeza, uma honra para todos nós, né? É muito importante, então, nós trabalharmos, nós gestalt terapeutas, trabalharmos no atendimento online os elementos da relação dialógica, não é mesmo? A presença, né? Que é aquela atitude, né, de inteireza, de eu estar inteira na relação com o meu cliente, eu demonstrar verdadeiro e profundo interesse por ele, né? Eu mostrar que eu estou disponível para ele, né? É muito importante esse elemento, que ele é fundamental na relação dialógica, não é mesmo? Agora, claro que a gente tem que ter alguns cuidados quando nós trabalhamos no ambiente online. Porque muitas vezes, acho que na maioria das vezes, nós vamos estar na nossa casa, né? Eu não posso fazer um atendimento online numa lan house, num café, né? Seria, assim, uma falta ética enorme. Então, acho que nós temos que ter consciência que nós temos que atender num local absolutamente privado da sua casa, seguro, né? Eu, por exemplo, muitas vezes atendo no quarto da minha filha. E eu peço para ela ir para a sala e ela sabe que ela não pode entrar no quarto dela, né? Eu aviso todos na minha casa, eu estou atendendo. Então, ninguém entra naquele momento, naquele quarto. Isso é fundamental. É uma questão ética, não é mesmo? É um setting terapêutico que eu estou criando ali. Então, esses cuidados são fundamentais, inclusive para você não se distrair, não é mesmo? Imagina se eu estou atendendo num quarto, por exemplo, e minha filha abre a porta, né? Sei lá, o cachorro entra correndo, né? Tem um barulhão na casa, é um grande desrespeito para aquele atendimento. Então, eu só vou fazer atendimento online se eu tiver condições de criar um ambiente seguro, privado, onde eu não vou expor, né? Eu vou usar o fone, né? Para que, em hipótese nenhuma, a voz do meu cliente saia no ambiente da minha casa. Isso é fundamental. Então, acho que são cuidados éticos que a gente tem que ter. E no contrato terapêutico, eu também sempre peço ao meu cliente que tome alguns cuidados. Por exemplo, eu digo a ele, olha, nós vamos então marcar um horário e eu quero que você encontre na sua casa um lugar, um cantinho mais reservado, né? Que você possa ficar num ambiente mais privado, que as pessoas não te interrompam. Eu coloco isso no contrato, eu acho importante, né? Acho bem importante esses cuidados, né? Isso mesmo, Vânia, concordo plenamente. Plenamente. Olha, a Rosélia está dizendo aqui que ela coloca um lenço vermelho no trinco da porta para avisar que ela está atendendo. Olha que ideia boa, né? E a Vânia está dizendo, a escolha do lugar precisa ser apontado para os nossos pacientes, com certeza, tá? Eu estava ouvindo uma colega de profissão dizer essa semana que o cliente dela, enquanto ela atendia o cliente dela ficava fazendo outras coisas no escritório, né? Mexendo no computador, né? Então, ela trabalhou isso com ele,
né? Peraí, você vai fazer terapia, né? Ou você vai trabalhar, né? Se agora é o nosso momento de fazer terapia, vamos fazer terapia. Se este horário não está bom para você, vamos trocar de horário. Claro que essa forma de funcionar do cliente já era algo que falava dele, revelava aspectos do funcionamento dele, e isso, posteriormente, deve ser trabalhado com o cliente. Mas, então, eu acho que tem limites que nós temos que colocar, tem um contrato que precisa ser feito. Eu, particularmente, não fiz ainda um contrato por escrito, mas pretendo fazer, né? Colocando ali que o atendimento será no ambiente online. Eu gostaria muito que o CRP, que o Conselho Federal de Psicologia, desse, assim, algumas orientações legais para a gente nessa parte de documento. Acho que seria muito útil. De repente, até lançar curso para os profissionais de psicologia, né? Para nos nortear nessa parte mais, assim, administrativa do atendimento, né? Essa parte dos documentos, que eu acho que também são bastante importantes. Em relação a pagamento, eu acho que, como na clínica convencional, cada profissional trabalha de uma maneira, né? Então, quando eu faço atendimento online, eu peço que o meu cliente me pague logo após a sessão ou durante a semana, né? Às vezes, eu combino com o cliente que ele vai pagar de 15 em 15 dias, se semanal para ele for complicado. E é assim que eu trabalho no consultório, né? Eu tenho cliente que me pede para acertar, né, mensalmente. Ok, então isso vai da forma como o profissional trabalha, não acho nada complicado, né? Acho, inclusive, que não é muito diferente da nossa forma, né? Da nossa forma de fazer a cobrança mesmo no consultório particular. Normalmente, o que muda é que normalmente se faz por transferência, depósito bancário. O honorário, eu acabo cobrando um pouco menos do valor, né? Porque, claro, eu não tenho que sair de casa, eu não gasto combustível para ir ao consultório, né? Então, eu acho que dá sim para a gente fazer uma diminuição do valor do honorário, mas isso também penso que é particular de cada cliente. Então, voltando a falar um pouquinho de como é atender na Gestalt terapia no ambiente online, eu tenho vivido experiências muito legais, sabe? De trabalhar sonhos com o cliente, fazendo experimento no ambiente online, né? Tenho feito cadeira vazia em algumas situações, né? Faço focalização, né? Sabe, aquela coisa importante, às vezes, que o cliente diz alguma coisa baixinho e é algo muito importante, eu peço para ele repetir. Eu peço para ele ficar um pouco, né, com isso que ele acabou de falar. Então, assim, é como eu faço no presencial, né? Na aula deste final de semana, a aula foi sobre existencialismo, né? Bases filosóficas 1 da Gestalt terapia, porque foi a primeira aula. E nós fizemos experimento com os alunos, foi fantástico. A gente trabalhamos no Zoom, colocamos eles em salas diferentes, cada dupla foi para suas salas, fizemos experimentos para eles se conhecerem. Olha, nós recebemos um feedback muito positivo, né? Foi muito legal. Alguém está fazendo aqui um comentário importante, deixa eu ver se eu consigo ler. A Neila está fazendo um comentário importante. Troquei de terapeuta por isso. Não dava, eu fazia terapia com ela e tinha gente que entrava e saía da sala na casa dela. Pois é, Neili, eu acho isso um absurdo, entendeu? Então, da mesma forma que a minha secretária não entra na minha sala quando eu estou atendendo alguém no presencial, se eu estou no ambiente online, a minha família, eu tenho que fazer um contrato com a minha família. Eles têm que saber, né? E eu tenho que ver se eles têm disponibilidade para me dar esse espaço.
né? Porque de repente a família pode não concordar, né? Aqui em casa, as meninas, meu marido, todo mundo já sabe. O meu marido, quando entra em casa, ele entra devagarzinho para não fazer barulho, né? Então, assim, porque imagina, né? Você está atendendo alguém, por exemplo, sem fone de ouvido. Eu já acho um desrespeito, né? Porque esse som vai sair pela sua casa. Alguém pode ouvir, né? Então, são cuidados que a gente precisa ter e que isto é fundamental, né, para que se estabeleça o vínculo, a confiança, né? Quer dizer, são elementos que não se diferenciam, né? É assim, Letícia, eu faço contrato com a família, eu combinei com eles, né? E eles entendem, tá? Aqui em casa eu não tenho assim. Você pode explicar experimentos para usar no atendimento online? Olha, eu acho que falar de experimento em Gestalt terapia é uma coisa muito séria. Primeiro que eu acho que você só deve usar um experimento de Gestalt terapia se você tiver fundamentação teórica para isso. Porque antes do experimento em Gestalt terapia, existe o método fenomenológico que você precisa saber, que você precisa dominar. Existem os conceitos da Gestalt terapia que você precisa conhecer, né? Eu não posso usar, por exemplo, uma cadeira vazia sem ter toda uma base, né, teórica de formação, porque a cadeira vazia é um recurso que pode mobilizar muitos sentimentos, muitas emoções, e depois, se você não tiver preparo, você pode não saber lidar com tudo isso, né? Então, fazendo essa ressalva, eu acho que o experimento é absolutamente viável, possível ser feito, se você tiver preparo para isso. Então, eu falo novamente, né? O recurso técnico, seja ele qual for, ele é só uma ferramenta que eu vou utilizar se eu tiver um objetivo terapêutico e se isso promover, né, o desenvolvimento do meu cliente, se eu tiver domínio sobre esse recurso. Então, por exemplo, eu vou contar um experimento que eu usei essa semana no meu 5º ano, né, trabalhando na universidade. Nós estávamos no ambiente online, em 10 alunos, 9 alunos, e eu pedi para que eles pegassem um objeto que estivesse perto deles e que esse objeto representasse como eles são. Não foi como eles são, como eles estavam, acho que foi isso que eu pedi. Dê uma olhada em volta, eu disse para eles, né? Porque era uma aula que nós estávamos trabalhando o livro da coleção que trabalha o capítulo do Mauro Figueroa sobre técnicas em Gestalt terapia. Como eles são quintoanistas de clínica de Gestalt terapia, e eles já estudaram Gestalt terapia no 3º e no 4º ano, então nós estávamos discutindo um pouquinho o manejo e alguns recursos. E eu tinha pedido para eles lerem esse texto, né, do Mauro Figueroa. E aí, lá tem a técnica da personificação ou identificação. Então, eu falei para eles, então tá, vocês entenderam como é a técnica? Ok, então vamos fazer agora, vamos vivenciar. Então, olhem em volta onde vocês estão, peguem um objeto que represente como vocês estão agora, né? E aí eles pegaram um objeto e aí eu trabalhei com alguns que se dispuseram a fazer um trabalho comigo, né? Nós estávamos no Zoom e foi muito bacana, né? Foi assim um momento de contato, foi muito legal, sabe? Então, assim, na verdade, eu acho que tanto eu como vocês, muitos aí que estão atendendo, né? Na verdade, nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo a trabalhar no ambiente online. Eu estou aprendendo a trabalhar no Zoom, que é um recurso fantástico. Você pode usar o Google Meeting, você pode usar o Hangout, né? Você pode usar Skype, você pode usar a videochamada do WhatsApp também, se a sua internet for boa, né? Então, acho que é importante também essa questão da internet, né? Ter uma boa internet, não ficar muito longe do roteador, para que a sua internet não trava e caia toda hora. Então, são
cuidados que a gente precisa ter em mente e que a gente precisa sinalizar para que o cliente também tenha o mesmo cuidado. Então, isso é muito interessante, né? Quero falar um pouquinho com vocês de uma coisa aqui que eu acho que é importantíssima, né? Sobre os movimentos corporais. Então, por exemplo, a forma de sentar do cliente eu vou observar, né? Como ele posiciona o tórax, eu vou observar. Como ele coloca a cabeça, como ele faz os movimentos com a cabeça, eu vou observar muito os olhos dele, né? Então, ver uma boa iluminação, Marta, isso mesmo. Importantíssimo que o lugar seja bem iluminado, que você diga para ele, né? Se ele estiver num lugar que você não consegue ver direito o rosto dele, você vai dizer para ele, né? Olha, eu não estou conseguindo ver o seu rosto e para mim é muito importante, né, eu ver o seu rosto, né? Então, você precisa mudar de lugar. Será que você consegue aí encontrar um lugar, um ângulo diferente que você possa ficar mais iluminado? Eu também preciso ficar bem iluminada. Então, isso é muito importante. A Venúzia está comentando aqui, ruim do WhatsApp é que pode chegar mensagens e também chamadas, muitas vezes interferem na qualidade da internet. É verdade, é verdade. Então, existem recursos melhores que o WhatsApp. Mas, às vezes, alguns colegas que não dominam outros recursos tecnológicos utilizam o WhatsApp, né? Eu tenho colegas que utilizam o WhatsApp, né, como uma forma inicial de começar. A Denise está dizendo que já teve cliente dela que quis fazer a terapia deitada, né? E assim, é muito interessante, porque o ambiente online, ele fornece para nós informações que no presencial também você não tem. Por exemplo, o cliente às vezes mostra a casa dele para você, né? Mostra o cachorro dele, que é tão importante para ele, né? Então, ele às vezes mostra, ele revela toda uma intimidade, porque ele está na casa dele. Outra questão interessante, com certeza nós temos que fazer mais pesquisa sobre isso, né? Principalmente nós da Gestalt Terapia. Mas muito interessante, eu já ouvi de colegas dizerem, até professores que vêm aqui fazer o curso de formação aqui em Maringá conosco, professores que vêm para a escola, outro dia um deles me disse assim, olha, Ellen, eu tenho observado que, por exemplo, eu tenho um cliente que é super tímido, e ele estava no presencial comigo, e daí nós passamos a online, e depois que nós fomos para o atendimento online, ele se soltou, né? Ele se soltou e foi muito interessante, assim, né? Porque ele tinha tanta dificuldade para se entregar mais na relação terapêutica, para ser um pouco mais aberto, né? E ele mesmo falou para o terapeuta, esse colega meu, que preferia o atendimento online, né? Porque ele estava se soltando mais devido à timidez. Então, olha que interessante. É uma coisa de se observar também, né? Como o cliente vai vivenciar esse ambiente online. Eu já tive cliente que falou para mim, não, Ellen, online eu não quero, né? Então, eu vou lá na clínica e atendo, né? Se tiver aberta a possibilidade de atender na clínica. Aqui em Maringá está aberto nesse momento. Então, tem pessoas que já dizem não de entrada, né? Não querem ir para o ambiente online. Na minha experiência pessoal, profissional, a maioria dos clientes estão querendo fazer o atendimento online e eu já estou vivendo uma situação assim. Eu já ouvi de mais de um cliente que me disse assim, Ellen, professora é os alunos que falam, Ellen, eu não vou querer voltar para o atendimento presencial, não. Porque eu tô aqui no meu escritório, né? É tão cômodo, eu não preciso sair de casa, eu não perco tempo. E eu tô achando que o resultado está sendo o mesmo, não está havendo nenhum prejuízo. Eu ouvi isso de um cliente meu essa semana.
Ele falou, eu não vou voltar para o presencial não, tudo bem de ficar no online? Tanto é que a clínica já está aberta e ele está no online, né? Gente, eu tenho só 10 minutinhos, então eu vou olhar um pouquinho aqui os comentários de vocês. Às vezes o local não possibilita. Deixa eu ver o que a Rosi Lopes está dizendo. Tem um cliente que, por não ter privacidade em casa para fazer o atendimento, pediu para sair, dar um passeio e foi como foi possível fazer o atendimento. Ou seja, essa foi a possibilidade. Ok, Rosi? Perfeito. Quer dizer, nós vamos ter que fazer aí ajustamentos criativos, muito criativos, e nós vamos ter que observar também como o nosso cliente vivencia a situação de ser atendido no ambiente online. Porque essa vivência, né, depende da subjetividade de cada um. Tem clientes que não conseguem, né, fazer no ambiente online. A Ana Lúcia está comentando aqui, verdade, meu filho é super tímido e eu sugeri, por ser menos intimidador, né, fazer no atendimento online. Deixa eu ver, Quinha Caldas está comentando, acredito que será uma tendência em várias áreas, com certeza, a questão de tempo, de deslocamento. Com certeza, na universidade nós estamos fazendo aqui em Maringá as reuniões do curso de psicologia no Google Meeting, né? Que é parecido com o Zoom. E assim, o que a gente ganha de tempo, a reunião fica muito mais econômica, muito mais objetiva. Então, com certeza, quando terminar isso tudo, muitos hábitos vão se modificar. E eu acho que nós temos que ter uma abertura para isso, né? Eu estava falando para vocês do curso esse final de semana, eu vou falar disso porque está muito presente para mim, a experiência que nós tivemos foi muito forte. E eu tive alunos que estavam um ou outro estava muito resistente a fazer essa aula online. Ai, professora, mas aula de Gestalt terapia online, formação, né? Porque o curso é presencial, né? Nós estamos fazendo só agora alguns poucos módulos online. E aí ele estava muito resistente, né, essa pessoa. E a pessoa me deu um feedback no final da aula ontem, falou, professora, estou super surpresa, não imaginei que a gente pudesse fazer experimento, que a gente pudesse ficar num contato tão profundo, tão íntimo, né, e nós estávamos assim, tinham alunos do Rio de Janeiro, tinha aluno de São Paulo, Curitiba, Londrina, né? Então, nós estávamos em contato com pessoas de muito longe, porque veja bem, ficar em contato não é igual presença física. Você pode estar ao lado, colado numa pessoa, fisicamente presente, e não estar em contato com ela, né? Então, eu acho que nós temos que observar isso, né? E uma coisa interessante, né, é que a presença envolve, né, deixar-se tocar pelo outro na relação. Então, a presença envolve isso, né? E inclusão, que é um outro elemento da relação dialógica, né? Buber diz assim, eu gosto muito dessa frase, Buber diz assim, inclusão é ir para dentro da vida do outro. Puxa, eu consigo fazer isso no ambiente online, né? Eu ir para dentro da vida dele. Agora, eu tenho a necessidade de enxergá-lo muito bem, né? Para que eu possa fazer isso. Eu tenho essa necessidade, eu preciso enxergá-lo bem, né? Adriana Lisboa está falando que o Ponciano comenta muito. Comenta o quê? Dessa questão da inclusão, da presença. Jordane está dizendo, Jordane de Paula, querida, é você? Um beijo para você. Jordane está dizendo que também abre a possibilidade para fazer psicoterapia com profissionais de outras cidades, que presencialmente podemos no momento. Isso. Nós, por exemplo, que estamos aqui no Paraná, Maringá é uma cidade grande, mas nós temos muitas cidades pequenas. E às vezes, na cidade pequena, a pessoa não faz psicoterapia porque não fica à vontade de fazer uma terapia com alguém que ela vai encontrar no restaurante toda hora, que ela vai encontrar na missa toda hora, né? Tem pessoas que se sentem muito desnudas diante do terapeuta e ficam constrangidas.
né? Então, de repente, poder buscar um terapeuta em outro lugar, né, onde ela se sinta menos exposta, sei lá, porque cada um vivencia de uma forma, né? Essa coisa de encontrar o terapeuta. Então, você vê, aumenta. Saudade, gente! A Jordane, deixa eu contar para vocês. A Jordane de Paula, que está dizendo aí saudade, ela foi aluna da primeira turma de clínica de Gestalt terapia da nossa universidade Unicesumar. Turma de 2003, né, Jordane? Faz muito tempo. E aí ela foi para Santa Catarina, é Gestalt terapeuta já, fez formação por lá, uma baita profissional. Um beijo enorme para você. Gente, faltam 3 minutos. Minha filha está me ajudando aqui, está me dizendo que acabou meu tempo. Então, acho que é isso. Posso fazer outras lives sobre esse assunto, que eu acho que eu tenho mais coisas para falar. Mas por hoje é só. Um beijo enorme para vocês.